Antes de começar aqui, eu queria agradecer a Carol por ter convidado a gente aqui para poder estar tocando. E ela me convidou para poder estar trazendo a palavra. E desde o dia que ela me chamou, eu passei a orar a Deus para poder entender o que Ele queria falar com nós essa noite. E como vocês vão perceber aqui, eu não sou um pregador. Eu não tenho costume de falar. Apesar que eu venho de uma família que todo mundo prega, todo mundo é pregador e todo mundo tem um testemunho para contar. E eu parei para analisar todos esses testemunhos que não só meu pai, não só meu irmão, não só meus tios contavam, mas meus avós, todo mundo da minha família prega e tem um testemunho, normalmente muito forte para contar. E eu parei para analisar, eu falei assim, Deus, eu queria um testemunho também para poder contar para as pessoas. Eu queria um testemunho para chegar e tocar no coração das pessoas. Quando eu estiver contando meu testemunho, as pessoas se sentirem tocadas. E eu passei a analisar aqueles testemunhos. E Deus foi me direcionando e falou assim, qual testemunho você gosta? E eu fui e falei assim, o testemunho por exemplo, do meu pai. É legal o testemunho do meu pai. Um menino pobre que saiu do interior, veio para a cidade grande, quebrou a perna, e se não fosse as ajudas dos parentes, tinha passado fome. E depois no final, eu parei para analisar aquele testemunho e falei, mas Deus, para eu contar um testemunho desse, eu tenho que passar fome. E eu tenho que quebrar a perna. Quebrar a perna de boa, mas passar fome, Deus, eu gosto tanto de comer, que esse negócio de passar fome não tem jeito. E eu passei a analisar os outros testemunhos também. Por exemplo, eu tenho um tio meu, que ele é pastor e foi visitar uma igreja um dia e tomou uma facada no coração. Um rapaz entrou lá e deu uma facada, um louco entrou dentro da casa e foi lá e deu uma facada nele, e ele foi para o hospital, e lá no hospital ele tem um laudo de 2 horas morto. Ele passou 2 horas morto, e depois com a palavra de um outro irmão, ele tornou a vida, depois de 2 horas. Eu falei, uai, esse testemunho é bom, mas depois eu parei para analisar, tem que tomar uma facada. Eu falei, não, esse testemunho não, vamos olhar outro. Aí eu parei para analisar do meu avô. Meu avô um dia limpando a chácara ali, e tomou um choque, pisou num fio desencapado, pisou também, tomou um choque tão forte que veio a morrer, parou sua pulsação. E minha avó abraçou ele e começou a clamar pela vida dele, e ele tornou a vida. E eu fui e pensei, esse testemunho é bom. Mas depois também eu fui parar para analisar, tem que tomar um choque. Eu falei assim, não, esse eu não quero também. E tantos outros também. Tem outra tia minha que uma vez ela foi sequestrada e tal, mas deu tudo certo, Deus cuidou dela tanto. O sequestro foi uma bênção. Mas foi uma bênção por quê? Porque deu tudo certo, tipo assim, levaram ela, depois até uns trabalhos que ela tinha da faculdade, devolver para ela, deixaram ela levar. Depois os documentos que tinha caído dentro da caminhonete, entregou na porta da casa dela, mandou pelo correio para ela. Aí eu falei assim, mas eu tenho que ser sequestrado, eu não quero. Aí, e foi indo, e eu falei assim, Deus, no final eu falei assim, eu estou satisfeito sem nenhum testemunho, eu estou tranquilo, não preciso de testemunho, mas Deus, eu precisava que o Senhor me desse uma palavra para eu poder levar para as pessoas. Eu pedi para Deus uma mensagem, e eu orando ali todos os dias, e falando assim, Deus, fala comigo, Deus, me dá uma mensagem. E todos os dias eu repeti isso, Deus, fala comigo, me dá uma mensagem. E sabe o que é que Deus falou, irmãos? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, sabe o que Deus falou para ele? Não, mas fala direito.
Você está fazendo igual eu, quando o pastor pede para falar, eu viro assim, sabe o que Deus falou para ele? Fala direito, fala assim, sabe o que Deus falou para ele? Sabe o que Deus falou para ele? Nada. E eu fui buscando e Deus não falava nada, mas no final Deus ainda, e eu fui buscando mais, e quando eu vi, era ontem, e Deus tinha me dado 2 palavras, mesmo sem falar comigo, Ele foi me tocando e foi me dando 2 palavras. E nesse momento, vou fazer algo inédito aqui. Porque como eu tenho 2 palavras, Deus me deu 2 palavras, eu vou deixar vocês escolher a palavra que vocês querem escutar nesse momento. A primeira, um dia escutando uma música que nem é evangélica, e a música falava assim, da missionária Valesca. Falava assim: deseja a todas inimigas vida longa, para que para cada dia veja mais a nossa vitória. E eu vi esse negócio e Deus falou comigo, me deu uma passagem na Bíblia, e eu falei assim: gente, essa passagem é legal, essa parte da música é legal e tal, por mais que não é evangélica, é legal, eu vou fazer uma mensagem em cima disso. E essa foi a primeira, e a segunda foi sobre a história do filho pródigo. Então, como eu falei, se você quer escutar a primeira mensagem, tem uma senha, você vai falar assim, a primeira. E se você quer escutar a segunda mensagem, também tem uma senha, você vai falar assim, a segunda. Então eu vou contar até 3 e no final, a que eu escutar mais alto, eu vou falar ela aqui nessa noite. Amém? 1, 2, 3. Amém! A maioria das pessoas falou a primeira, mas eu vou pregar a segunda. Porque depois vocês me chamam a pregar de novo, eu prego sobre a primeira. Mas eu quero pregar sobre a segunda hoje. E eu tenho essa mensagem, essa primeira. Não é coisa de Satã. E a segunda mensagem encontra-se em Lucas capítulo 15, versículo 11. Quem trouxe a sua Bíblia, abre ele agora nesse momento. Lucas capítulo 15, versículo 11, que é a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Acharam? E ela fala assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quer a minha herança agora mesmo. Engraçado que esse negócio de quer a minha herança agora mesmo, engraçado que o texto fala assim depois: o pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos, não se passou muito tempo, e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Engraçado que o filho pede a herança para o pai, e o pai dá a herança para o filho, divide e dá a herança para o filho. O primeiro ensinamento dessa mensagem aqui é que o pai era um pai muito bom, porque para dividir a herança antes de morrer e dar o seu filho, ele tem que ser um pai muito bom, não é, pastor? Porque um dia eu cheguei em casa e falei assim: pai, eu queria uma mesada. Ele me deu uma mesada, pegou a mesa da cozinha e tacou em mim. Imagina a herança, eu falo a herança para o meu pai, Deus me livre. Mas o texto continua assim, e fala assim que ele foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidade. Irmãos, eu estou lendo aqui numa Bíblia com a linguagem de hoje, e fala assim: indisciplinado e esbanjador. Engraçado que essa palavra, se você for colocar indisciplinado e esbanjador, nada mais é, o moleque era ostentador. O moleque gostava de ostentar. Se tinha uma coisa de 100 reais e a mesma coisa de 1000, ele comprava de 1000. Por quê? Porque ele era ostentador. O moleque era um moleque que gostava de ostentar. Engraçado, e nós também gostamos de ostentar.
Quem não gosta de ostentar? Quem não gosta de comprar uma coisa e querer mostrar para as pessoas? Quem não gosta porque ostentar quer dizer mostrar para as pessoas, somente isso. Quem não gosta de ter uma coisa que ninguém tem e mostrar para as pessoas que tem? Eu lembro que uma vez, eu gosto tanto de ostentar, irmão, que eu não preciso nem ter a coisa, eu ostento a coisa dos outros. Um dia a gente viajou, toda a minha família viajou para a praia e a gente estava num lugar bem bacana, um lugar assim, bem na beira da praia, tinha piscina e tal, um lugar bonito pra caramba, e a gente tirando aquelas fotos, mas não sei porquê, resumindo a história aqui, a gente olhou o hotel do vizinho e olhou que tinha uma piscina maravilhosa. Quem me segue no Instagram viu aquela piscina, e hoje eu vou contar um segredo só para essas 100 pessoas aqui, só entre nós. Aquela piscina não era do meu hotel, era no hotel do lado. E eu lembro que a gente conseguiu entrar lá dentro daquele lugar e começou a tirar foto e começou a banhar de piscina. Eu e meu primo Vitor está aqui, e a gente começou a nadar naquela piscina, e o Vitor toda hora me cutucava e falava assim: o pessoal está olhando com a cara feia para nós, tem pressão sua, nós vamos nadar aqui de boa. E ele toda hora, o pessoal está olhando com a cara feia. Eu falei: moça, aqui é um hotel igual ao nosso, ninguém sabe quem é os outros aqui não, pode nadar de boa. Aí ele falou assim: não, então vamos fazer amizade com os meninos, com as crianças. Porque aí, criança é uma maravilha, né? Você faz amizade com elas, aí o pessoal acha que você é do hotel já. Irmãos, e à medida que a gente ia nadando, assim, chegando perto desses meninos, os meninos iam fazendo assim. Ia saindo igual um moonwalk do Michael Jackson. Saindo, e o Vitor falando: tem alguma coisa errada. E para resumir a história, nós quase foi parar na delegacia, que eles chamaram a polícia, que eles tinham fechado, que era um hotel só para a família, e acabou que chamou a polícia e deu um maior problema, e a gente quase parou na delegacia, quase foi preso, porque queria ostentar uma coisa que nem era nossa. Mas continuando a história aqui, ele fala assim que ele começou a passar necessidade, um cidadão contratou para cuidar de porcos, e para piorar ninguém lhe dava nada. E chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Teve uma outra tradução que eu vi aqui, estava escrito assim: bolotas. E eu lembro que lá em casa, quando tinha almôndega, eu chamava de bolotas. E eu falei assim: gente, maravilha, né? Eu gosto daquele negócio. Mas depois, quando eu vi nessa tradução aqui, fala lavagem dos porcos. Eu falei: credo. Mas aí o texto muda completamente, fala assim que ele caiu em si e pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia, e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço nem ser considerado como filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidindo ele, levantou, tomou o caminho de casa. Ele ainda estava muito longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e correu para abraçar e beijar o seu filho, que começou o seu discurso: pai, pequei contra Deus, contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de filho outra vez. Mas o pai nem quis escutar, chamou os empregados e ordenou: rápido, traga uma roupa decente para ele, traga também um anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos divertir. Meu filho está aqui vivo, não está mais perdido, ele foi achado e a festa começou. Irmãos, e quando eu leio essa passagem aqui, eu arrepio, porque fala assim que um dia ele pediu a sua herança e eu passo a pensar nos momentos que eu também pedi a minha herança para Deus. No momento que eu saí da casa de Deus para fazer minhas próprias vontades. Aí talvez você fale assim: eu nunca fiz isso não. Mas no momento que você larga a presença de Deus para viver as suas vontades, você está falando para Deus: Deus, estou querendo vazar.
Estou querendo vazar cada vez que você decide fazer as suas vontades e deixa as vontades de Deus de lado, você está pegando a sua herança e vazando. E nada mais é isso do que você falar assim: Deus, eu não te amo, eu só amo o que você tem a me oferecer. Tal. Porque o pai, a única coisa que tinha era herança, e ele estava esperando o pai morrer, não morria, então ele vai lá e fala assim: pai, então dá sua herança logo, o senhor está demorando. E cada vez que você acha que Deus está demorando e passa a fazer do seu jeito, passa a sair da casa do pai, você está falando isso para Deus. E na Bíblia fala assim que ela acabou com tudo. Acabou com tudo. Começou a gastar, até que acabou com tudo. E ele começa a cuidar de porcos. Nesse momento, para quem eu uma vez eu fui em Israel, e para um judeu cuidar de porcos, para um judeu é considerado imundo. Então ele estava no pior serviço que tinha, no pior serviço que existia para a região, que existia para ele. E além de estar no pior serviço, eu creio que ganhando pouco ou ganhando nada, vivendo por troca de comida, não dava comida a ele também. Então ele passou naquele momento a passar fome, a passar necessidade. Um filho que tinha tudo que tinha na casa de Deus, um dia sai e começa a passar necessidade, arruma o pior emprego que tinha e passa a passar fome no mundo. Mas no texto fala assim, que eu acho que esse é o momento maior do texto, que ele fala assim, que ele cai em si, ele cai na realidade, porque esse é o primeiro passo para você voltar à casa de Deus, é cair em si. Se você está hoje longe de Deus, eu peço a Deus agora que você caia em si e torne a casa do Pai. Porque na casa de Deus você tem tudo, você tem roupa, você tinha tudo, você tinha dinheiro, tinha casa, mas você não aproveitou. Você um dia saiu pela porta, quis fazer as suas vontades, quis fazer do seu jeito, quis sair debaixo da proteção de Deus. Mas nesse momento, se você cair na realidade, é o primeiro passo para que sua vida torne a dar certo. E no texto fala assim que ele estava num país muito distante, e ele pensa dentro do chiqueiro, com vontade de comer a comida dos porcos, porque não tinha comida. Ele pensa: eu vou chegar no meu pai, vou falar assim: pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado de filho. Se eu for um empregado do Senhor, tá bom. Só que fala que ele estava muito longe, mas ele fala assim que ele, decidindo, levantou-se e tomou o caminho de casa. Então nesse momento você tem que decidir também. E no momento que ele estava no caminho de casa, eu penso que ele estava andando e decorando todo esse texto para poder falar para o pai: pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, pai. Eu não mereço mais ser chamado de filho. Se eu for simplesmente um empregado, já está ótimo. E ele foi andando e pensando e decorando aquele texto para a hora que chegasse na frente do seu pai, ele falar aquela mensagem para o pai dele. Mas diz que a hora que o pai dele avistou ele de longe, o coração do pai disparou e ele saiu em disparada ao encontro do seu filho. Essa parte do texto aqui é muito forte, irmãos, porque fala assim que o pai ficava olhando a estrada para ver se o filho chegava, e a hora que ele vê o filho distante, aquele filho que pediu a sua herança, foi embora gastar com tudo, o pai não quer saber, o pai não lembra disso, o pai está alegre por tê-lo de volta, e não só alegre por ter de volta, o pai corre até ele, o pai corre. E nessa passagem aqui, nesse momento, fala assim que Deus tem pressa para poder te encontrar de volta. Amém. Deus tem pressa para poder te abraçar de novo, para poder te beijar. Porque fala assim que o pai foi
abraçou e o beijou. Irmãos, eu fico imaginando que aquele cara estava dentro de um chiqueiro, cuidando de porcos. Ele estava sujo, ele estava fedido, ele não estava com a roupa adequada, nem nada. Mas Deus não importa. Deus corre, o pai corre até ele, abraça e beija, sem importar com que ele está sujo, sem importar com que ele está fedido. E Deus, nessa passagem, ele fala muito forte comigo, e fala assim: meu filho, eu quero que você venha do jeito que você está. Eu quero que você venha do jeito que você está. Não importa se você está sujo, não importa se você está fedido. Eu estou com saudade de te dar um abraço, eu estou com saudade de te dar um beijo. E naquele momento o pai abraça, beija e manda os empregados que lavassem ele, que trocassem sua roupa, colocasse um anel no seu dedo e uma chinela nos seus pés. E nesse momento, esse anel que coloca no dedo dele quer dizer a aliança que Deus restaura conosco. Na medida que a gente toma essa atitude e volta para a casa de Deus, Deus restaura a nossa aliança e faz você um filho novamente. Não importa se você foi, o quanto você errou. E no texto fala assim que começa uma grande festa pelo filho que estava perdido. E nesse momento eu convido todo mundo para ficar de pé. Eu já quero fazer uma oração para terminar. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, eu não sei como é que é a vida das pessoas aqui. Mas de uma coisa eu sei, que se você tem uma vida parecida com a do filho pródigo, como eu tive também, como um dia eu decidi fazer do meu jeito, decidi deixar Deus para trás e fazer do meu jeito, mas que um dia eu voltei e Deus me abraçou da forma que eu estava e mudou a minha vida. Ele quer fazer assim com a sua vida também. Ele te aceita da forma que você é, mas no momento que você chega, que você decide, ajoelha e fala assim: Deus, eu preciso de ti, me faça pelo menos um empregado. Deus vai te abraçar e falar assim: não, meu filho, eu vou te dar uma aliança que você para mim é meu filho e nunca vai deixar de ser. Você estava perdido, mas hoje foi achado. Irmãos, e nesse momento eu convido a você a poder orar junto comigo também, porque eu faço convite para quem quer retornar à casa de Deus, quem saiu da casa de Deus achando que ia encontrar o melhor lá fora. Não espere que você está dentro do chiqueiro, não espere que você está no pior serviço, passando fome para você voltar para a casa de Deus. Ou se você já está nesse estado, volte agora para a casa de Deus. E quem quiser agora nesse momento voltar, eu peço apenas que ore junto comigo, que dentro do seu coração você faça essa oração também. Eu acredito que Deus vai falar com alguém aqui, e depois que eu tocar aqui, eu queria até chamar o Tiago para tocar ali, que a música fala: Ele não desiste de você. Porque Deus, Ele não desiste de nenhum dos seus filhos, mas Ele precisa que você caia em si e volte para a casa de Deus e decida voltar, porque a partir do momento que Ele vê você no caminho, voltando, Ele vai até o seu encontro, te abraçar, trocar as suas vestes, renovar a sua aliança, colocar uma nova sandália nos seus pés e fazer uma grande festa. Que na Bíblia fala assim, que quando o pecador se arrepende, há uma festa no céu. Amém? Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Pai, que eu possa ter sido o canal do Senhor para poder levar a sua palavra para essa igreja. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada dia. Pai, não deixe que nós possamos perder a oportunidade de falar do teu amor, da tua misericórdia. Pai, que cada pessoa que está aqui, que precisa mais de Deus, que o Senhor vá até o encontro dele, abrace o Pai amado, assim como o Senhor fez comigo.
Muito obrigado por tudo. Assim eu te agradeço, Deus. Amém.